Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 6 é mais ou menos o pontapé inicial daquela assembleia de Colossos, daqueles irmãos ali em Colossos, porque ele vai falar assim, a palavra da verdade do Evangelho, no versículo 5, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Esse é o ponto de partida de todo cristão. O dia em que nós ouvimos e conhecemos a graça de Deus em verdade. Não existe história nossa antes de termos conhecido e sermos beneficiados por essa graça de Deus. A graça salvífica, a graça que salva. E aí no versículo 7, Paulo vai revelar por meio de quem a palavra chegou até eles, o Evangelho chegou aos colossenses. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então foi Epáfras quem ministrou Cristo a esses colossenses. É importante entender isso, que o Senhor não despreza os seus instrumentos. Ele faz questão de registrar esses instrumentos. E não existe da parte do apóstolo Paulo nenhum tipo de ciúme aqui, né? Porque foi Epáfras que Deus usou como ministro para levar a verdade, levar o Evangelho, a graça de Deus em verdade, ali aos colossenses. Paulo reconhece que ele é um fiel ministro de Cristo. Um ministro, alguém que ministra a Cristo, alguém que apresenta a Cristo com fidelidade. E que belo é isso, né? Pensarmos que esse Epáfras, nós vamos conhecer o Epáfras. Nós vamos chegar no céu, nós vamos ver quem é o Epáfras. E ele ficou registrado na história. Ele não foi nenhum cantor famoso, nenhum artista de cinema, ele não foi nenhum milionário neste mundo, ele não foi nenhum empreendedor, nenhum inventor de grandes foguetes e tecnologias, não foi nenhum general envolvido em guerras, em batalhas, mas ele foi um que foi um fiel ministro de Cristo, olha, um fiel ministro de Cristo, que levou o Evangelho ali para aquela região de Colossos, até que pessoas se converteram e se formou ali então uma assembleia congregada ao nome de Cristo. E aí agora tem essa comunicação que Epáfras faz com Paulo para contar para ele como é que estava aquela assembleia. Nós sabemos que Colossenses tinha problemas, sim, mas não era como os coríntios, né? Nós vemos que Filipenses e Colossos e Efésios eram assembleias onde não estavam ocorrendo problemas graves, de que Paulo pudesse se envergonhar, ou de que o próprio Senhor pudesse se envergonhar. E ele conta ali, Paulo revela agora, o qual Epáfras nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então eles tinham um amor que era notório. Era percebido o amor deles. E é bom quando o amor é percebido. Nós às vezes nos esquecemos de que nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos salvos para boas obras, para fazer boas obras. E inclusive uma dessas boas obras é o amor, porque o amor é o que distingue o cristão do incrédulo. O amor divino, o amor de Deus, né? João vai falar disso na sua epístola, que aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João, capítulo 4 de 1 João, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus.
aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós primeiro, né, antes de qualquer coisa, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Por isso que aqui era notório que aqueles irmãos de Colossos estavam vivendo em amor no Espírito, porque eles realmente tinham sido alcançados pelo amor de Deus. E aqui no final desse capítulo 4 de João, ele fala no versículo 18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, ou lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Essa é a tônica do Evangelho, não é? Tudo começa em Deus e termina em Deus. Se não começar em Deus, não é de Deus. Não é de Deus. E aqui em Colossenses 1, no versículo 8, Epáfras declarou a Paulo o amor dos colossenses no Espírito. O amor dos colossenses no Espírito. Então era evidente que eles se amavam, que eles amavam uns aos outros, eles amavam o próximo, e isso que os distinguia. Existem muitas coisas que a gente aprende a respeito da história dos primeiros cristãos. Por exemplo, era costume dos romanos, na época do Império Romano, quando alguém ficasse muito velho e doente, eles abandonavam a pessoa. Abandonavam para morrer. E a pessoa achava que era assim mesmo, porque ninguém queria ser um fardo. É o mesmo costume dos esquimós. Os esquimós, hoje já mudou muito, né? Mas os esquimós, naturalmente, quando uma pessoa ficava velha, a própria pessoa saía da aldeia, ia caminhando até um lugar distante para morrer congelada. Porque entre os esquimós, quem não produz não pode comer, não é? Quem não tem força para pescar, para caçar, não podia comer. Então o próprio idoso percebia a sua incapacidade de ajudar na comunidade, ele ia caminhando até morrer de frio. A mesma coisa você encontra em alguns índios aqui no Brasil, indígenas. Agora também muitas coisas foram proibidas eles fazerem, né? Por exemplo, quando algumas tribos, quando nascia uma criança com defeitos, ou albina, né? Nascia toda branca, ou então nascia com defeitos, com deficiências, o que os pais faziam? Cavavam um buraco e enterravam a criança viva, para morrer asfixiada. Então a gente pode até achar cruel isso aí tudo, mas dentro de um contexto de um povo primitivo, né? Porque os caras viviam da mão para a boca, não tinha mercearia, não tinha supermercado na esquina. Então quem não é capacitado a produzir, não pode também comer. Então eles tinham que eliminar da tribo. E lá na Roma Antiga, nesse princípio, no primeiro século, tinha isso também de muitos velhos serem abandonados para morrerem. E muitas crianças, principalmente, que era uma desonra o primeiro filho ser mulher, como em outros países também, não é? Que na China, por exemplo, tinha muito infanticídio, porque a criança, primeiro que nascia sendo mulher,
a mulher era desprezada nessas sociedades e matavam, afogavam a criança. Isso na China. Mas na Roma Antiga, o que eles faziam? O bebê nascia menina, o primeiro filho era menina, eles levavam o bebê e colocavam na beira de uma estrada. Porque aí vinham os cachorros e matavam e comiam o bebê. Era essa a intenção. Sem que os pais vissem, né, acontecer aquilo. Largava o bebê lá. Até hoje tem gente que abandona bebê em lata de lixo, né? O homem não melhorou nada. Naquele tempo ainda existia o argumento de que a mulher não ia servir para produzir no começo, tal, não podia ir para a guerra. E então os primeiros cristãos, o que eles faziam? Eles ficaram conhecidos por isso. Eles recolhiam das estradas os idosos e os bebês abandonados e criavam. Então eles exercitavam o amor, eles colocavam o amor em prática. E quando nós vemos também a própria cristandade, a história da cristandade, também é cheia de atos de amor e de caridade, não é? Você encontra, em grande parte das cidades brasileiras, você encontra uma Santa Casa de Misericórdia. O que é isso? É uma instituição fundada por freiras para cuidar de doentes. Então, o cristianismo sempre esteve associado ao amor, à caridade, ao cuidado para com o próximo. Mas isso tudo começa no versículo 6. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O que é uma pessoa que conhece a graça de Deus? É uma pessoa piedosa, né? É uma pessoa que procura fazer o melhor possível, ajudar os outros, fazer caridade, visitar asilos, visitar hospitais, visitar creches. Isso é conhecer a graça de Deus em verdade? Não. Conhecer a graça de Deus em verdade é conhecer o efeito da obra de Cristo na salvação do pecador. É conhecer os méritos de Cristo e como um pecador pode ser salvo pela fé somente no crucificado. Porque o Pai enviou o seu Filho ao mundo para morrer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é para que todo aquele que imite o seu Filho, ou que seja religioso, caridoso, bondoso, não pereça, mas tenha a vida eterna, não. É para que todo aquele que nele crê, e crê no Filho de Deus, inclui crer que na cruz ele levou os nossos pecados e ele morreu por causa dos nossos pecados. A lei exigia a morte do pecador. Para salvar o pecador, não só da morte, mas da condenação eterna, Cristo veio substituir o pecador que crê nele. Assim ele recebeu a penalidade da morte, que era a penalidade exigida pela lei, que o pecador fosse morto, e ao mesmo tempo ele salvou o pecador que creu nele. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.